Olá, eu sou Mariana Rodrigues, professora de artes. Nós vamos iniciar agora a aula do terceiro ano. Aproveita, pega o seu livro didático lá na unidade 2, no finalzinho, onde vai falar sobre as orquestras. Vocês lembram que nas aulas anteriores a gente estudou sobre as orquestras, né? Os instrumentos que estão presentes nela, o regente, que é chamado de maestro. Vocês estão lembrados? A gente vai recapitular hoje também, falando um pouco sobre alguns tipos de orquestras que são existentes. Para lembrar, basicamente, nós estudamos orquestras, né? O maestro e os instrumentos das orquestras, que são vários, que são divididos em instrumentos de corda, de sopro e de percussão. Mas aí nós vamos trabalhar hoje o conceito, né? O que é orquestra? Orquestra é um conjunto de músicos que interpretam obras compostas para serem tocadas em grupo. Então, basicamente, uma orquestra é uma apresentação musical em que são contados ou são tocados uma música na qual vários instrumentos estão colocados ali naquela música. Então, toda vez que você observar uma apresentação onde há vários instrumentos, sejam eles parecidos ou diferentes, provavelmente você vai estar relacionando isso a uma orquestra. Aí eu falei para vocês nas aulas anteriores que a gente tem a orquestra comum, né, que é a mais antiga que a gente conhece, que é a orquestra sinfônica ou filarmônica, que é aquela orquestra onde tem aqueles instrumentos clássicos, como o violino, o violoncelo e outros instrumentos que a gente estudou anteriormente. Mas a orquestra, ela não se limita apenas a esses instrumentos formais ou instrumentos mais clássicos. Existem orquestras mais atuais que contam com instrumentos variados, instrumentos que são presentes em algumas culturas, e é isso que a gente vai estudar hoje. Então, lembrem bem do conceito aí de orquestra. A orquestra sanfônica, isso mesmo que vocês estão ouvindo, orquestra sanfônica, eu acho que vocês já entenderam, né? Por que é chamada de sanfônica. Ao invés de terem vários instrumentos clássicos, como o violino, o violoncelo, a flauta, o oboé e o piano, a gente vai ter vários instrumentos iguais. Qual é esse instrumento? A sanfona, exatamente. Então são várias sanfonas que tocam a mesma música. Então essa orquestra sanfônica aqui é chamada de Seu Dominguinhos, e essa orquestra é uma orquestra formada pela Orquestra Sinfônica de Teresina, olha só, aqui da nossa cidade. E esses rapazes aqui, senhores, fazem parte de uma orquestra que vai homenagear alguns cantores e compositores da música regional, né? Que é basicamente o baião, que é cantado pelo Dominguinhos, que é tocado pelo Dominguinhos e que foi tocado também pelo Luiz Gonzaga. Então aqui nós temos basicamente a mesma organização de uma orquestra normal, também tem um regente e maestro, basicamente para poder ensaiar essas pessoas, só que aqui ao invés de ter vários instrumentos, a gente vai ter o quê? Apenas o instrumento principal, que é a sanfona. Então você vai ver que todos eles têm uma sanfona na mão e eles vão tocar a mesma música. Aí eu pergunto para vocês, qual é mesmo o interesse, a importância desse tipo de orquestra? A Orquestra Sanfônica é um projeto da Prefeitura de Teresina através da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves. Basicamente essa fundação ela vai verificar algumas manifestações culturais e deixar em evidência, né, para que as pessoas vejam. Veja só como é interessante. Talvez você em casa já tenha visto essa orquestra aqui se apresentar. Vê se você lembra aí, tá? Foi criada em 2013 sob a regência, olha só, do maestro Ivan Silva. Então os maestros não são só aqueles que vão fazer a regência, ou seja, a organização de uma orquestra sinfônica ou aquela orquestra tradicional que a gente estudou nas aulas anteriores, mas pode ser também um que vai reger um instrumento mais tradicional e popular, como a sanfona, que é um instrumento regional aqui do Nordeste, utilizado para tocar forró, tocar baião e outros tipos de shot, chachado, outros tipos de gêneros e músicas bem características aqui do Nordeste. Então você vai ver, basicamente, que essa orquestra
ela tem um nome, né, característico, sanfônica, é uma brincadeira aí com os nomes, né? A orquestra comum é sinfônica e a orquestra que é sanfônica por ter várias sanfonas. Aí eu pergunto para você, você já assistiu alguma apresentação da orquestra sanfônica? Será que você já viu na TV ou mesmo pessoalmente ao vivo em alguma apresentação aqui em Teresina? Você já deve ter visto, ou mesmo pela TV, né? Que geralmente durante o período das festas juninas, esse período, você vê muita apresentação de forró. Qual a importância desse tipo de orquestra? E aí, qual a importância da existência da orquestra sanfônica? Qual é a importância disso para a cultura, para a música? Você já consegue praticamente entender a importância desse tipo de orquestra? Já entendeu? Gente, essa orquestra ela é bastante importante por um motivo. Ela vai o quê? Ajudar a fortalecer a cultura regional, ou seja, a cultura nordestina, a cultura piauiense, os cantores e compositores que fazem parte desse tipo de cultura. Ou seja, a orquestra sanfônica, ela mostra que a sanfona também é um instrumento e que pode compor músicas muito bonitas e que a cultura regional, ela também é bastante importante para a nossa cultura no geral, a nossa cultura brasileira. Então, a importância por trás da orquestra sanfônica é essa, né? Ela vai simplesmente mostrar a importância da cultura regional. Basicamente, você vai entender como é legal a cultura que foi colocada lá no início, né? Com seus avós, com seus pais, que você ainda vê hoje, né? Como o forró, que é muito presente na nossa região Nordeste, e que geralmente a gente associa à sanfona. Aqui nós temos outro tipo de orquestra, essa aqui já é um pouco diferente, é a Orquestra Paulistana de Viola Caipira. É um grupo musical que executa um único instrumento, a viola caipira de 10 cordas. Para quem não sabe, a viola caipira é como se fosse um violão. Se você for observar aqui, ela tem o formato de violão. A diferença é que o violão tem 6 cordas e a viola vai ter 10 cordas. Então, ela vai ter um som mais elaborado, porque tem mais notas e basicamente mais cordas, né? E basicamente mais tonalidades. Então, aqui você vai ver um outro tipo de orquestra, também bastante importante, porque vai disseminar, ou seja, espalhar a cultura também tradicional lá do sul do país, que é a cultura da viola caipira, que basicamente originou o que a gente conhece hoje de sertanejo, né? O sertanejo que a gente tem hoje, a música sertaneja que a gente escuta, ela veio da viola caipira, das músicas em que as pessoas tocavam e criavam e faziam composição com a viola caipira. Então aqui você observa que até a estrutura dessa orquestra, dessa apresentação, é bem parecida com a orquestra convencional. Aqui nós temos a estrutura, eles estão um atrás do outro. Tem aqui o local onde ele coloca a partitura, que é onde ele vai ler cada nota que ele precisa tocar. E aqui a organização é bem parecida. A única diferença é que eles vão utilizar apenas um instrumento e vão tocar esse instrumento para representar uma música ou várias músicas. Basicamente, ela vai tocar as músicas também regionais, que é o sertanejo que a gente chama de sertanejo raiz, aquele sertanejo que as pessoas tocavam nas fazendas enquanto estavam guiando o gado de um lado para o outro. Então, é muito comum na região sul, né, não só em São Paulo, mas naquelas regiões do Rio Grande do Sul, que haja os tocadores de viola, né? Viola caipira. Agora, nós temos aqui uma que me deixou bastante surpresa. Eu acho que também vai deixar você surpreso. Basicamente, essa orquestra é uma orquestra formada por instrumentos criados através de vegetais. Pois é isso aí mesmo. Imagine só você pegando a cenoura em casa e fazendo uma flauta. Pois é, esses caras aqui, eles fazem
uma orquestra completa com vários sons através de vegetais. Então eles vão pegar vários vegetais que a gente utiliza para comer, né, normalmente, e vão produzir música com eles. Olha só que diferente, que inusitado. Essa orquestra é chamada de Orquestra dos Vegetais, ou Vegetable Orquestra, que basicamente é uma orquestra formada por instrumentos de verduras. Bem diferente, né? Bem inusitado. Para vocês verem que a orquestra, ela não fica presa ao conceito, né, tradicional, que é aquela orquestra que a gente estudou. Existem várias orquestras, então todas elas têm uma característica e levam basicamente tem uma intenção, né? Aqui nós vamos ver que é possível produzir música com praticamente qualquer coisa, né? A gente também é acostumado a ouvir que você pode fazer música com latas ou plásticos, garrafas, que são materiais recicláveis, né? Que também existem orquestras que fazem isso. E também nós podemos observar que até os alimentos que não são usados normalmente para fazer música também podem ser utilizados para fazer música. Aí eu pergunto para você, você aí em casa sabia que era possível produzir sons com os vegetais? Você sabia? Pois é, essa nem eu sabia. Durante a pesquisa eu fiquei bem, né, curiosa sobre esse grupo que produzia esses sons através dos vegetais, e basicamente é bastante interessante. Você pode observar durante a aula ou após a aula, você pode pesquisar, né, essa orquestra, a Orquestra dos Vegetais, você vai ouvir uma apresentação e ver como é bastante interessante, tá? Então eu espero que, se você não tenha escutado ainda, que nem eu, você procure aí para escutar. Agora, antes de escutar, eu sei que vocês vão ter uma curiosidade. Qual seria o som produzido por eles? Hein? Imaginem só, qual seria o som produzido por uma cenoura misturada com pimentão? Isso aqui eu acho que é uma batata. Como é que seria basicamente um som que sai não de um instrumento, mas de uma verdura? Qual seria esse som? É um som agudo? É um som grave? É um som parecido com o som dos instrumentos de sopro? Ou tem um outro tipo de som que pode ser feito, né, através de batidas ou de atrito, como a moça está fazendo aqui, ó, com a cenoura? Parece que ela está fazendo uma espécie de atrito, não só tocando. Algumas são flautas, outras parecem uma espécie de... não sei nem explicar para vocês exatamente o que é, se é uma flauta, se é uma espécie de saxofone, uma coisa maior do que uma flauta comum. Então aqui nós temos isso e é bastante interessante, né? Vocês fiquem aí imaginando, mas não esqueçam de procurar um vídeo que tem uma apresentação deles. Gente, vocês perceberam como é importante a gente conhecer vários outros tipos de orquestras? Pois é, não existe só aquela orquestra que a tia ensinou para vocês, existem essas aqui também, as orquestras de violão ou viola caipira, a orquestra de sanfonas, né? Pode existir orquestras de berimbaus, como a gente viu nas aulas anteriores, pode haver orquestras de pandeiro, orquestras de instrumentos feitos com materiais recicláveis. São várias possibilidades, inúmeras possibilidades. Pode ser também com instrumentos digitais, né? Hoje é muito comum a gente ter instrumentos que são feitos através de algum programa, né, digital. Você consegue juntar todo tipo de instrumento que a gente chama de sintetizador. O sintetizador, ele vai criar vários tons, vários toques, várias notas, e vai fazer uma música. Então existem várias possibilidades de uma orquestra. Então é importante que a gente conheça não só a orquestra convencional ou tradicional, mas também essas orquestras diferentes, para a gente verificar a importância de existir essa variedade. Imagine só,
se você não tivesse essa variedade na apresentação musical. Você sempre iria ver uma orquestra que foi criada há vários séculos atrás. Então, ela foi modificada e agora você pode ter vários tipos de orquestra. E a tia mostrou aqui hoje 3 desses tipos de orquestras para vocês e mostrou a importância. Cada orquestra tem sua importância e é criada com uma intenção, né? Preservar a cultura, né? Representar a cultura local, o regionalismo. As sanfonas representam a região Nordeste. O violão já vai representar a região Sul, que vai tocar o sertanejo. E aqui nós vamos representar praticamente a modernidade, né? O contemporâneo, o nosso dia a dia, a nossa vivência atual, nesse tempo em que tudo pode ser modificado e que a arte pode ser transformada da melhor maneira possível. E a gente consegue observar, né? Com essa orquestra aqui, embora inusitada e bem diferente, a gente consegue observar que eles, né, produzem som de um modo assim bem natural e também de um modo bem criativo, né? Olha só como a criatividade deles foi revelada durante essa apresentação. Os sons produzidos por um objeto que a gente nunca iria imaginar que iria produzir som, né? Assim como as pessoas que fazem também um trabalho de reciclagem, que pegam uma garrafa PET e transformam em um instrumento de percussão, em um chocalho, ou pegam uma caixa e transformam em um instrumento de percussão batida, uma espécie de tambor. Tudo isso é possível através da criatividade. E essas orquestras aqui também vieram provenientes disso, né? A criatividade humana que transformou a orquestra tradicional e deu novos ares às orquestras. Gente, essa é a nossa aula. Até a próxima!